Abra sua palavra em Isaías 52. Irmãos, ame essa palavra, lê essa palavra, porque como é que você vai viver essa palavra? Você é crente, você tem que buscar viver a palavra de Deus. Se você não lê essa palavra, como é que você vai viver? Eu não consigo, se eu não ler a palavra, se a palavra não entrar em mim, eu não consigo viver a palavra. Então eu preciso de ler essa palavra. Então lá em Isaías 52, versículo 13, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Eu fico imaginando Isaías profetizando essa palavra. Eu fico imaginando Isaías falando isso. Você está doido, Isaías? Tanto que ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Irmãos, o que Isaías escreveu aqui é muito profundo. O que Isaías colocou aqui é algo extraordinário e tremendo. É difícil de entender, mas o Senhor nos dá entendimento, porque é o Espírito Santo é que nos dá entendimento. Tanto que ele fala: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado, elevado, e será muito sublime. Aí eu fui ver o que significa sublime. Sublime é excelso, muito alto, mais alto, o mais alto grau de perfeição. E aí eu fiquei: Senhor, é verdade, Jesus é maravilhoso. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado. Gente, Isaías profetizando e falando isso. Você está doido, Isaías? Você está delirando? De quem que você está falando, Isaías? Que loucura é essa? Que desfigurado. Ele diz que as nações, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Os reis fecharão sua boca por causa dele. Mas que rei, Isaías? Parece que tu está meio doidão, profetizando algo. Como é que vai entender isso, Isaías? De quem que você está falando, Isaías? É interessante isso aqui, irmãos, e eu gosto dessa expressão: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí fala: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Irmãos, padecer não é comigo. Eu não aguento padecer, eu não aguento sofrer. Então ele diz que é homem de dores e sabe o que é padecer. Olhamos-nos, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhar para ele, não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E fala: e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Mas, irmãos, a expressão que mais me chamou a atenção nessa palavra foi ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus? Que negócio é esse, ferido de Deus? Deus por acaso fere alguém? Ferido de Deus. Eu fiquei assim: gente, ferido porque por acaso Deus vai ferir alguém? Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha um plano, irmãos. Tinha um plano para tirar um povo, escolher um povo exclusivo seu, para tirar um povo, para resgatar um povo, para que nós mais não vivamos na nossa vil maneira de viver, mas que sejamos arregimentados, chamados, transformados pelo poder.
Agora nós vamos lá em Mateus, capítulo 27, versículo 27 em diante. Ah, irmãos, aqui sim, aleluia. Mateus 27, versículo 27 em diante. Amém? Então fala assim: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo a coroa de espinhos, puseram-na na cabeça. E na mão direita um coniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o coniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saíram, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, memeando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Ó rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, eu quando li essa palavra, eu falei: Senhor, essa palavra mesmo, eu chorava e falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque o Senhor sofreu. Senhor, eu não sei sofrer, Senhor. Irmãos, Jesus sofreu e nós também vamos sofrer. Não é boa notícia que eu tenho para os irmãos, não. Nós vamos sofrer, porque para nós termos a vida de Cristo, nós temos que a cada dia matar a natureza de Adão nas nossas vidas, porque a natureza de Adão não entende o propósito de Deus. A natureza de Adão só sabe murmurar, a natureza de Adão só sabe levar e contra a vontade do Senhor. Então, irmãos, Jesus sofreu na cruz para nos desarraigar desse mundo tenebroso e para nos dar vida. A Bíblia diz que aqui cuspiram nele, tomaram o coniço e davam-lhe com ele na cabeça. Colocaram a coroa de espinho no meu Senhor, no nosso Senhor. Aquele espinho, ele entrava, ele cravava, ele entrava na cabeça, no couro cabeludo, e o sangue escorria. Eu fico imaginando o Senhor, como ele sofreu. E aí, irmãos, ferido de Deus e oprimido. Deus é tremendo. O Senhor é tremendo, o plano de Deus é algo difícil, que o profeta diz: quem crê em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque é algo extraordinário. As nações ficaram boquiabertas, os reis ficaram sem entender, porque o que não lhes foi explicado, eles entenderam, eles ficaram sem entender que algo extraordinário que estava acontecendo. Mas o Deus Todo-Poderoso tinha um plano para nos salvar, para nos desarraigar desse mundo tenebroso, para nos tirar do império das trevas, de uma maneira eficaz, de um sacrifício perfeito, porque não pode ser qualquer sacrifício, não pode ser sacrifício de animal, mas tem que ser o sacrifício do seu próprio filho, porque não tinha um homem que poderia fazer esse sacrifício tão perfeito, para arrebentar com as obras das trevas, para fazer nós levantarmos na unção do Espírito Santo, largar tudo aquilo que não agrada ao Senhor.
Irmãos, às vezes nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, mas nós não largamos as coisas que nós ficamos para trás. A Bíblia diz que assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É as coisas velhas, aonde você vivia, o que você buscava, aquilo que você praticava, agora você é nova criatura, você agora é chamado para viver a vida de Cristo. Você é chamado para isso, porque o sacrifício de Cristo é eficaz. Você tem que buscar lutar contra a sua carne, lutar contra tudo e contra todos. Porque eu vou mostrar para os irmãos, na Bíblia, homens que venceram, homens que não era possível vencer, mas homens que venceram, crendo no sacrifício de Cristo, não precisando de mais nada, só crê no sacrifício de Cristo. E agora você busca em oração, em jejum: Senhor, não quero mais viver, mas que Cristo vive em mim. Senhor, eu quero uma vida nova na Tua presença, eu quero buscar a Tua presença. E aí você vai ter força para a escola bíblica, aí você vai ter força para ir para o grupo familiar, aí você vai ter força para vir para as reuniões, para buscar o Senhor, para estudar, para ler a Bíblia. Você quer buscar o Senhor, você quer se encher, porque você não quer mais viver da maneira que você vivia antes, porque antes você estava caminhando para o inferno, o seu destino era o inferno, mas Jesus entrou na sua vida, Jesus te chamou, o Espírito Santo te convenceu e te chamou para um novo e vivo caminho. Irmãos, igreja, nós temos que viver esse novo e vivo caminho, lá na minha casa, lá no serviço, onde é que eu andar, eu tenho que viver esse novo e vivo caminho, porque o sacrifício de Cristo não foi apenas para marcar a história, mas o sacrifício de Jesus Cristo é para estar vivo na sua vida, e o mundo saber que Jesus Cristo é Senhor, Ele vive em minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu tenho experimentado desse Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de mim, porque às vezes eu tenho perdido o sono, eu tenho muitas preocupações, mas eu vou, depois que Jonas e Kelly estão dormindo, eu vou para o sofá e me ajoelho e choro na presença dEle, e Ele me dá a vitória, porque Ele é o meu Senhor, porque eu não sirvo o Senhor por causa de circunstância. Ou tudo estando bom, Jesus é Senhor, ou tudo não estando bom, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sirvo Ele porque por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por mim. Infelizmente, tem muita gente servindo o Senhor por aquilo que Ele pode dar a Ele. Isso o Senhor não dá. Se o Senhor não dá, começa com pirraça. Aleluia. Vou falar para vocês, irmãos, o trabalhar de Deus às vezes é doloroso. O trabalhar de Deus às vezes dói. O trabalhar de Deus às vezes dói. O trabalhar de Deus às vezes tem que cair lágrimas, porque o Senhor trabalha. Eu quero dizer para vocês, não há um caminho para Jesus e um caminho diferente para a igreja. Igreja, o caminho de Jesus é o nosso caminho. O caminho de Jesus é o seu caminho. Então, meu irmão, e o caminho da unção passa pela cruz. O caminho do poder passa pela cruz, até você se despir totalmente do velho homem e a vida de Cristo brilhar na sua vida. Aí Ele vai poder te usar. Porque, meu querido, você na natureza de Adão, Deus não vai te usar, não. Não tem como Deus usar. Não tem. Porque quando Ele vai começar a apertar, quando começar a te polir, você vai reclamar da vida. Você vai reclamar, imagina o tempo de hoje, tempo de crise. Você começa a reclamar, aí você não crê. Mas quando Jesus começa a trabalhar, Ele começa a trabalhar, Ele vai transformando as nossas vidas, e nós passamos a ver uma luta interior. Senhor, é verdade, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, porque não quero mais viver, mas que Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Vamos agora lá em Hebreus capítulo 11, aleluia. Irmãos, porque às vezes Deus coloca as coisas no meu coração, eu fico um turbilhão aqui dentro pensando, e às vezes eu tenho dificuldade de escrever alguma coisa. Mas vou te falar que você é um turbilhão. Eu falei: Senhor, me ajuda a expressar, Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. Porque, irmãos, isso é tremendo. Essa palavra é tremenda. Jesus sofreu por nós, oprimido de Deus. Desce da cruz, se é filho de Deus. Ele foi humilhado. Você não quer humilhar? Se alguém te humilhar, você vai: não leva desaforo para casa. Se bater na minha face direita, eu dou um murral na face esquerda, para derrubar. Ainda fala assim o crente: porque eu não levo desafio para casa, eu não sei humilhar. Jesus humilhou, meu querido. Jesus humilhou, para que você não mais viva, mas Cristo vive em você. O problema, irmãos, que às vezes nós não entendemos as palavras. As palavras é profunda, as palavras é tremenda, nós temos que entender as palavras. Aleluia. Jesus sofreu por nós, confiou em Deus, desce da cruz. Vamos esperar, ele confiou em Deus, às vezes Deus livra ele. Ainda fala: você é crente? Você é crente. Vamos ver se é mesmo.
né? Vem as tentações, vem as lutas. Irmão, não é fácil não, eu já passei por muita luta. Simplesmente local do trabalho. Eu solteiro, eu estou esperando o Senhor, não namoro, estou esperando o Senhor. Eu quero ter um compromisso de casamento. Falar para os colegas, o quê? Eu tenho uma, estou com duas, estou querendo ter a terceira já. Aí chegava na segunda-feira, com um papelzinho de boate, esqueci o nome da boate, chamava Abicinha. Botava o papelzinho no meu bolso. Adeilson, eu tenho um convite aqui para você ir com nós, tá? Falei, beleza, vou. Você vai, Adeilson? Vou. Só que é o seguinte, vocês esperam que eu vou jejuar, né? E vou encher meus bolsos de folhetinho, arrumar os folhetinhos. Vocês me deixam na porta da boate, tá? Porque ali eu quero só entregar folhetinho dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. Porque o que está lá dentro, para mim não me interessa. O que está lá dentro para mim não tem valor nenhum. Você sabe por quê? Porque eu já morri para essas coisas. Eu agora vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, meu jovem, você tem que entender isso. Jovem que está aí, você tem que entender, meu querido. Você não foi chamado para uma hora estar servindo o Senhor, outra hora está no pecado. Uma hora está servindo o Senhor. Cadê fulano? Fulano está mancando uma perna. Não, em nome de Jesus. Você foi chamado para brilhar a sua luz desde pequeno, desse privilégio. A Bíblia diz, fala de Timóteo, Paulo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Porque fazendo isso será salvo tanto você e aqueles que estão ao seu redor. Timóteo é garotinho. Então, em nome de Jesus, busque ao Senhor, jovem. Não perca tempo, porque o tempo não volta, meu querido. O tempo não volta. E vou te falar para vocês, honra, ninguém pode brincar. Não brinque com a sua honra, menina. Não brinque com a sua honra. Não brinque com a sua honra. Não brinque com a sua honra. Você tem uma honra. Você tem um propósito. Você tem que ter convicção. Mas pergunta você da palavra, você não sabe nada da Bíblia. Você não sabe nada, jovem. Você não sabe nada da palavra. O jovem com 12, 14 anos não sabe nada da palavra. Mas pergunta de Harry Potter, sabe tudo. Pergunta dessas merdas do inferno e sabe tudo. Parece que está na escola do diabo. Não está na presença do Senhor. Em nome de Jesus, meu querido, você tem que saber, você só estuda. Rapaz, eu levanto 6 horas da manhã, eu estudo, já li a Bíblia várias vezes, trabalhando desesperadamente, correndo para lá e para cá. E agora que eu tenho filho, eu tenho que dar atenção ao meu filho, ainda consigo ler a Bíblia. Por que você não consegue ler a Bíblia? Ah, mas eu tenho um celular agora, que eu tenho que viver no celular, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar agora. Pois é, meu querido, só que você foi chamado. Você não é deste mundo. Você tem que entender que você não é deste mundo. Quem sabe, quem tem convicção, quem tem certeza que não é desse mundo, ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Porque na palavra tem as promessas de vida eterna. Viu, meu querido? Você que tem os seus 14 anos, 13 anos. Eu, quando eu me converti com 22 anos. Eu não saí de casa enquanto eu não li a Bíblia todinha. Eu falei, eu não dou um passo fora de casa antes de ler a Bíblia todinha. Porque eu queria me encher da palavra. Depois que eu me enchi da palavra, aí o irmão Valdir me chama para sermão de encargo. Eu queria correr, eu queria sermão de encargo. Ai, mas o irmão Valdir me chamou de uma maneira. Eu falei, meu Deus, esse irmão está aqui tanto tempo, eu não posso negar. Não tive. E o Senhor, o Espírito Santo vai falando comigo. Aí eu fui sermão de encargo, irmãos. Minha luta no começo, eu tinha medo. Falei, meu Deus, chega um testemunho de Jeová no grupo familiar, como é que eu vou fazer? Eu orava, eu jejuava, eu pedia a Deus, Senhor, eu lia a palavra, ficava desesperado. Mas o Senhor nos deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Em Hebreus. Eu amo a palavra, irmãos. Eu amo essa palavra, porque essa palavra tem me levantado, irmãos. Essa palavra tem me levantado das minhas lutas. Eu amo o Senhor. Essa palavra tem me levantado. Fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas o Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem me dado vitória. Porque eu tenho buscado na palavra. E agora eu já aprendi, irmãos. A gente aprende. Eu aprendi a chorar aos pés de Jesus. É difícil de aprender, ver um corre-corre para lá e para cá. A gente não faz isso. E a gente perde. Amém, irmãos? Vamos lá então? Hebreus. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, aleluia, porque contemplava o galardão. Diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Opróbrio, eu fui ver o que é opróbrio. Opróbrio quer dizer
desonra, injúria. Irmãos, que coisa extraordinária, Moisés estava ligado. Moisés já estava vendo, Moisés já contemplava o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo. Mas nós não queremos contemplar o sofrimento de Cristo, não, irmãos. Nós não queremos contemplar o sacrifício de Cristo. Nós queremos as bênçãos de Cristo. Nós não queremos contemplar o sacrifício, o sofrimento de Cristo, para pelo menos nós falar: Senhor, como o Senhor sofreu por mim. Senhor, me ajuda a sofrer por você, Senhor. Me ajuda eu poder padecer, eu poder sofrer um pouquinho pelo Senhor. Moisés há muito tempo contemplava o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, a injúria de Cristo. Ele foi cuspido, ele sofreu, né? Oprimido, ferido de Deus. Ele foi ferido de Deus. Meu Deus, Senhor, que coisa extraordinária. Por amor a nós, que esse Deus Todo-Poderoso executou esse extraordinário plano, o plano do universo, um plano tremendo, o plano jamais imaginável por qualquer ser humano. Não tinha como imaginar esse plano, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é tremendo. Quando Ele quer fazer algo, Ele faz. E o Senhor sabia que essa natureza tenebrosa nossa, meus irmãos, sem esse sacrifício perfeito, Ele não conseguia. Mas através desse sacrifício perfeito, a nossa natureza terrena, a nossa natureza de Adão é destruída, ela é entulhada, ela é arrebentada, ela cai por terra. E agora é a vida de Cristo que permanece em nossas vidas. Agora, seja o árbitro, seja a palavra de Cristo o árbitro entre vós, o árbitro, aquele que conduz a sua vida. Amém? E aí diz aqui, em Hebreus 10, 32 e 34, aleluia. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Nós não queremos luta e sofrimento. Nós não queremos sofrer por amor a Jesus Cristo. Nós só queremos andar na boa. Nós só queremos estar tudo direitinho na nossa vida. Nós não queremos sofrer por causa de Jesus. Mas, meu querido, nós temos que sofrer. Nós estamos num tempo que nós vamos ter que sofrer por causa de Jesus. E dar glória a Deus e agradecer ao Senhor. Porque os apóstolos tomam um coro, tomam uma surra e saíram alegres, regozijantes. Muito obrigado, Senhor, por eu ter apanhado. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. Proibiu eles. E depois de que proibiu, desceu a madeira, deu um coro neles. E ele saiu alegre. Jesus, cadê o Senhor? O Senhor não é poderoso? O Senhor poderia não ter deixado aqueles homens, pelo menos endurecido a mão daqueles homens, e aqueles homens desceu o chicote. E ele saiu alegre. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque eles contemplavam o opróbrio de Cristo. Nós não queremos contemplar o opróbrio de Cristo, não, irmãos. Nós queremos contemplar só os milagres, o poder de Jesus. Mas vou te falar para você que não existe poder sem sofrimento, não existe poder sem o opróbrio. Tem que ter o opróbrio, você tem que sofrer, você tem que chorar na presença do Senhor, porque não é porque Ele quer que você faça sofrer, é diante da beleza, é diante da sublimidade. Eu vou falar disso agora daqui a pouquinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimento, ora exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com eles, que deste modo foram tratados, porque não somente vós compadeceis dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Então, meus queridos, nós estamos passar por luta e glorificar o Senhor. Passar por luta e glorificar o Senhor. Passar por batalha, ser escarnecido, ser humilhado por causa de... Jesus, esse negócio é muito pesado para mim. Não dá para mim não. Mas, meus irmãos, não tem um caminho para Jesus e um caminho para você. O caminho de Jesus é o nosso caminho. E louvado seja o nome por esse caminho. É um caminho de batalha. É um caminho de que você aprende a andar pela fé e não confiar nos seus talentos e não confiar no jeitinho brasileiro. Você aprende a andar pela fé na presença do Senhor. Você não vai procurar ninguém, mas você vai procurar o Deus Todo-Poderoso, aquele que está nos olhando, aquele que vê e que sabe de todas as coisas. Aleluia! Porque, irmãos, a gente às vezes procuramos em vários lugares
A gente, quando tinha Jesus, ia de centro macumba, ia em todo quanto é lugar. Onde é que tivesse um jeito de resolver o nosso problema, nós estávamos ali. Agora não, meu querido. Agora nós, pela fé, nós vamos aos pés de Jesus. Nós não vamos em lugar nenhum. Nós não vamos em outro lugar, porque se você for em outro lugar, você vai perder o seu tempo. Nós temos que ir na presença do Senhor. Por isso nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender a confiar nele, amém? E agora nós vamos lá em Filipenses, aleluia. Filipenses capítulo 3, 7. Irmãos, eu amo essa palavra, porque essa palavra me consola. Eu amo essa palavra, porque essa palavra me dá graça, me dá poder. Essa palavra, ela põe fogo na minha fé. Essa palavra é o combustível da minha fé. Filipenses 3, 7. Aleluia. Amém? Ai, irmãos, agora essa é maravilhosa. Aleluia. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia! Aleluia, irmãos. Isso aqui para Paulo, imagino que não foi fácil para Paulo falar isso não. Porque Paulo fala que ele, da idade dele, ele se avantajava na religião dele, sabia de qual saltear toda a sua religião. E quem se levantava contra ele, ele matava. Tanto que ele matou muitos servos do Senhor. Botou muita gente na prisão. O que faz esse homem agora falar? Que algo extraordinário é esse? Que faz esse homem agora falar o que para ele, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. É o que eu gosto mais da expressão, irmãos, é assim, ó, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por causa da sublimidade. O conhecimento de Cristo, ele é superior a todas as coisas, nada se compara ao conhecimento de Cristo. É incomparável. O conhecimento de Cristo nos faz vencer. O conhecimento de Cristo nos faz nos libertar de todo tipo de pecado, de todo tipo de fraqueza. Se eu conheço a Cristo, eu conheci uma mulher, uma senhora com o rosto desfigurado. Aquela senhora, imaginava que ela era bem nova, mas o rosto dela bem enrugado. Aquela senhora toda machucada por dentro, toda ferida. E eu falei para ela: a senhora precisa entregar a vida da senhora para Jesus, se arrepender e perdoar as pessoas que maltrataram a senhora. Eu não perdoo. O que ele fez comigo não tem perdão. Eu falei: você sabe por que a senhora não perdoa? Porque a senhora não contemplou a sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque o dia que a senhora contemplar, o dia que a senhora vê quem é Jesus Cristo na vida da senhora, a senhora vai ter condição de se arrepender e de perdoar a pessoa que tanto machucou a senhora. É porque a senhora não conhece a graça poderosa que está em Jesus Cristo. A senhora não conhece o sacrifício da cruz de Cristo. Porque quando nós conhecemos o sacrifício da cruz de Cristo, nós vencemos o pecado. Não tem como aquele que conhece o sacrifício da cruz de Cristo viver no pecado. Não dá, não tem como. Porque Jesus é muito melhor, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é tremendo, é poderoso, porque o sacrifício da cruz é algo extraordinário, é algo maravilhoso, e nós ficamos encantados e maravilhados e atônitos diante de tanta beleza, diante de tanta graça, diante de tanto poder, diante de tanta unção. Nós ficamos extasiados e não tem nada que se compara. Aleluia! Por isso que eu não acredito em crente fraco. Crente fraco, crente capenga, eu não creio. Existem pessoas que não creem, mas crente que crê no sacrifício da cruz de Cristo, olha aqui, para que irmão mais terrível do que Paulo? Homem que desceu lá no fundo do poço. Eu falei: lá no fundo, lá no poço, não no profundo do poço. Matava os irmãos por causa daquilo que ele achava apegado, agarrado. Não tinha quem te matava. Vocês contra Paulo, meu irmão, você morria. Mas diz aqui, ele fala: sim, de veras considero como tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Meu Deus, Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu tudo. Meu querido, se não perder, não tem poder. Se não perder, tem que ter perda sim. Crente tem que ter perda sim. Crente perde para ganhar Jesus.
crente perde para ter Jesus no seu coração. Se você não perder, meu querido, eu falo para você, você vai ver uma vida religiosinha, a vida religiosa, que o diabo até ri da sua cara. Satanás vai mandar um sujeito endemoniado, vai falar, e você vai ficar aí, ó, ai, mamãe, ai. Aí vai chegar um testemunho de Jeová na sua casa, você não tem unção, porque você vive uma vida religiosa, sem poder. Mas quando você está na unção, no poder, os religiosos vão se levantar, mas vão cair todos eles, porque você tem a unção do Senhor na sua vida. Aleluia! Porque você perdeu. Sem perda, meu irmão, não há poder. Sem perda não há unção. Por isso que o nosso caminho é o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz é onde é que você perde tudo. Onde é que fica tudo. Tudo na sua vida, tudo. Todas as mazelas, tudo fica ali. Porque diante da beleza de Cristo, não tem como o pecado permanecer. Diante da beleza de Cristo, não tem como o trauma na sua vida ficar. Não tem como. Se você conhecer a beleza, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sim, de vera, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Com licença da palavra, considero como cocô. Paulo está dizendo que considera como cocô. Com licença da palavra, como bosta. Aquilo que ele aprendeu a vida inteira, aquilo que ele conheceu a vida inteira, aquilo que ele matava os crentes, os do caminho. Aí Paulo agora, ele não está, será que eu tenho que perder isso aqui, Senhor? Será que isso aqui eu tenho que perder, Senhor? Senhor, será que eu tenho que perder será que eu tenho que perder, Senhor? Quinta-feira eu tenho que ir o meu jogo de futebol, Senhor, mas será que eu tenho que perder meu jogo de futebol? Tem, porque o grupo familiar é muito mais importante do que o seu jogo de futebol. Não, Senhor, domingo, na reunião eu não vou não, porque eu tenho que estudar para a prova. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, Senhor. Não vou no grupo familiar, porque eu tenho que estudar para a prova. Isso é malandragem, gente. Um negócio desse não dá para entender isso. Misericórdia, Senhor. Nós estamos brincando, nós não estamos valorizando o sacrifício da cruz de Cristo. Jesus sofreu na cruz. Jesus não brincou de sacrifício, não. Jesus padeceu na cruz para nos libertar e fazer um povo poderoso em obras, um povo chamado, arregimentado para testemunhar da glória de Jesus Cristo que transforma. E não há nada incomparável com o sacrifício da cruz de Cristo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que viver. Seja essas coisas que tem que ser o ar que nós respiramos em nossas vidas. E eu luto todos os dias na minha vida. Senhor, tem misericórdia. É isso que eu quero para a minha vida. Desde o dia que eu me converti, eu chorava na presença. Do dia que eu mais chorei na minha vida e falei, Senhor, eu estou morto para o mundo porque eu quero a tua vontade na minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero, Senhor. Porque aí é o lugar do poder, aí é o lugar da unção, aí é o lugar que você vai impactar as vidas que estão ao seu redor. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida religiosa e o diabo vai rir de nós. Vamos ser motivo de chacota pelo diabo. Mas na unção do poder, mas na unção do Espírito Santo, nossas vidas na presença do Senhor, as nossas vidas na presença do Deus Todo-Poderoso, nós vamos fazer a diferença. E as pessoas ao seu redor vai sentir o toque do Espírito Santo. As pessoas ao seu redor vai se arrepiar, porque elas vão sentir o poder, porque a sua vida está cheia do poder de Deus. Aleluia. Fora ainda que eu não falei, que eu ia falar, mas eu falei, o tempo não vai dar tempo. Eu não falei de Estevão, aleluia. Queria falar de Estevão. É tremendo, irmãos. A pedra comia e Estevão glorificava o Senhor. A pedra comia e Estevão glorificava o Senhor. Estevão não estava importando por causa das pedras, ele estava importando se ele falasse do amor de Cristo. E é interessante que Estevão fez um resumo extraordinário do Velho Testamento. Eu fico lendo, meu Deus, se eu estivesse na hora, eu caía de joelho. Mas os religiosos da época, sentaram, foi pedra e apedrejaram Estevão. Então, meus queridos, nós temos que rever nossas vidas e buscar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é valioso para nós. O sacrifício de Cristo é o lugar da nossa vitória. Porque sem Ele, meus irmãos, sem Ele vamos viver uma vida religiosa, uma vida fraca, uma vida pobre, uma vidinha sem valor nenhum, uma vidinha que não fede nem cheira. Como a Bíblia diz que o Senhor está a ponto de vomitar, porque Ele causa um mal-estar no estômago. Causa um mal-estar no estômago do Senhor. Ele não consegue digerir, unir o Senhor, não. Fica aquele negócio, aquele mal-estar na presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós buscamos a presença do Senhor e tomamos posse do sacrifício de Cristo e ser achado nele. Está dizendo aqui, ó. Agora Paulo queria agora achado nele. Eu estou achado em Jesus. Eu perdi tudo para me achar Jesus. Perdeu tudo, Paulo. Ele diz que ele perdeu tudo, é tudo mesmo. Todo o seu sistema, tudo aquilo que ele achava, todos os seus achômetros, perdeu tudo. Às vezes nós ficamos tão cheios de achômetro. Eu acho que assim, nós não achamos nada, irmãos. Pelo menos eu não acho nada. Eu quero é a palavra. O que a palavra diz, eu estou disposto a buscar.
Eu quero a vontade do Senhor na minha vida. E principalmente nós, que temos o testemunho de Cristo e da igreja. Irmãos, as pessoas vão zombar de nós, mas não vão poder falar que nós não somos crentes, porque a nossa vida diz que nós somos de Jesus Cristo, e nós não abrimos mão de Cristo e da igreja. Vamos caminhar na presença do Senhor. Então, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Tanta gente cheia de justiça própria. Não gostei que fulano fez isso comigo. Não gostei que fulano falou isso de mim. Vai cheio de coisinha, crentes que nunca cresce. Recebeu Jesus como Senhor e acha que tudo está bom. Não. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador. É a porta que o Senhor abre para você entrar no reino. E testemunhando. E aquelas pessoas que estão ao seu redor vê algo diferente na sua vida. E você vai falar, meu pai vai se converter. Irmão, seu pai tem que se converter. Meu pai se converteu. Depois que eu recebi Jesus Cristo, meu pai se converteu. Porque dentro de casa nós dois, às vezes eu corria dele, mas eu falava. Eu corria dele, mas eu falava a verdade, eu falava do amor de Cristo. Eu tenho Jesus. Eu falei, o senhor não tem. Eu tenho Jesus. Eu falei, o senhor não tem, porque a vida do senhor diz que o senhor não tem. Eu corria, né, irmãos? E aí a palavra foi entrando, e meu pai hoje é uma bênção. Hoje ele é exemplo para nós. É um abençoado, né? Então, meus queridos, você está na sua casa, tem que se converter seu pai. Seu filho, você tem que se converter. Você vai chorar na presença do Senhor. Você vai viver a palavra. Mas, irmãos, enquanto meu pai estava lá, eu estava na escola bíblica chorando aqui. Eu vim para a escola bíblica chorando, Senhor, salva meu pai, Senhor, que está muito difícil. Eu preciso do meu pai crente, servo do Senhor. Vinha para a escola bíblica em jejum, clamando ao Senhor, pedindo. E quando meu pai fez 30 anos de casado, ele se converteu, amém? Então, irmãos, e para conhecer o poder da sua ressurreição, para conhecer o poder da sua ressurreição. Você sabe o que é isso, irmão? Às vezes nós passamos por cima, passa por cima. Você tem que parar num negócio desse e meditar. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A comunhão dos seus sofrimentos. Sofrimento, Senhor. Eu não servi para sofrer, eu não aguento sofrer. Que negócio de sofrer, Senhor, esse negócio para mim não dá. Ei, meu querido, vou te falar para você, se você não sofrer, não tem poder. Se você não sofrer, não tem comunhão. Você tem que sofrer, você tem que se unir ao sacrifício de Cristo. A comunhão do seu sofrimento, conformando-me com Ele na sua morte. Conformando-me, não tem mais dúvida. Eu não tenho mais dificuldade, agora eu me conformei. E agora eu vou caminhar na minha vida, conformando-me com Ele na sua morte. Na sua morte. Esse evangelho que nós temos visto na televisão, principalmente na vontade de quebrar a televisão. Esse evangelho que o sujeito, na minha, tudo é na minha. Que minha, que nada. O evangelho, agora nós morremos e vivemos para Deus em Cristo Jesus. E aí eu gosto daquela expressão que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Amém?